Sabemos que o Senhor trouxe o seu filho aqui para nos ministrar uma palavra. Ele não estava ciente disso, nem eu. O Senhor colocou em nosso coração esta manhã para que ele pudesse compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo através dele, através desse trabalho tão belo em tantas nações. Que a sua palavra esteja no coração dele, que ele possa ser usado uma vez mais para a tua glória, Senhor, inspirando, exortando e trazendo-nos a consciência de que precisamos cada dia mais, como missionários, como agentes da multiplicação, fazer o melhor para o Senhor nessa terra. Use-o para a tua glória, e a igreja diz amém e amém. Essa é a sua casa, tá? Fique à vontade. Se eu estivesse na Índia, eu te cumprimentaria dizendo Jai Masik. Se eu estivesse na Croácia, eu te cumprimentaria dizendo Dobre den. Se eu estivesse na Ucrânia, eu te cumprimentaria dizendo Mir Boj. Se eu estivesse na Romênia, eu te cumprimentaria dizendo Bine dimineața asta biserica Dumnezeu se te bine com vinteza. E você responderia dizendo amém, amém. Mas como eu não estou em nenhum destes países, eu quero nesta manhã cumprimentar a todos com a bendita, doce e eterna paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, eu quero agradecer a Deus por este momento que Ele me oportuniza de poder estar aqui pela primeira vez. Obrigado, pastor Jackson, pela receptividade, o carinho com que tenho sido recebido aqui. Deus abençoe muitíssimamente em nome de Jesus. Também a sua esposa, a pastora Kemi. E devo fazer também uma menção ao meu amigo de tantos anos, pastor Roger, e a sua esposa Dete. Deus abençoe também em nome de Jesus. Eu sou, como o pastor Jackson apresentou, nós moramos em um lugar muito bom. Inglaterra é bonito, Londres é bonito, mas nada se compara a morar em uma cidade cujo nome é Vitória e um estado que é Espírito Santo. E tem um bairro que chama Glória. Aí é poder de Deus, irmãos. Mas na verdade eu não sou capixaba, eu sou goiano. Eu trouxe uns 10 quilos de piqui. Misericórdia, há poder no sangue de Jesus. Eu sou um goiano meio falsificado, porque eu não gosto muito a gente come, mas não é a preferência. Amém? Mas eu estou fora de Goiânia já há 20 anos. E eu nem sei mais de onde eu sou, o que eu sou por aí, do mundo, das nações. Sou casado há 20 anos, há exatos 20 anos, completei esse ano, com a minha querida esposa, Valéria. Ela desejou muito estar comigo desta vez, mas infelizmente não foi possível. Creio que de uma próxima vez ela poderá estar comigo. E do nosso casamento, nós temos 2 filhos, o Jonathan, de 17 anos, e o Samuel, de 13 anos. E todos os 2 são muito, muito, muito bonitos, porque puxaram a mãe. A mãe, ok. Muito bem, queridos, feito estas considerações, eu vou usar o tempo que eu tenho. O tempo que está ali, que vai decrescendo, é o tempo que eu tenho, é isso? Ok? É isso? Ok, então está ali 2 horas e 10 minutos, ok. É isso mesmo, ok. Olha só, eu vou gastar então 10 minutinhos para falar um pouquinho não do que nós temos feito, mas principalmente do que Deus tem feito ao redor do mundo. E talvez muitas coisas não chegam, a notícia talvez não chegue até você,
eu gostaria que você se regozijasse. Também quero dizer e dar uma pequena palavra. Deus o abençoe, pastor, nessa nova jornada. Ao pastor Sandro e pastora Cris, Deus abençoe. Tenho certeza que Deus os abençoará muitíssimamente em nome de Jesus, amém? Queridos, aqui eu tenho um Novo Testamento em minhas mãos. Está escrito em coreano. Esses Novos Testamentos nós, entre aspas, não sei se seria legal essa palavra, mas tudo bem, nós contrabandeamos para o país mais fechado do mundo, que é a Coreia do Norte. E nós chegamos até a fronteira e tem as pessoas que fazem que pegam, né, que recebem o Novo Testamento, e muitas vezes algumas irmãs estão no meio, e para que elas não sejam pegas pelos oficiais da guarda, elas enrolam assim e muitas vezes escondem nas partes íntimas para poderem passar pelo controle. Eu vou estar ali na saída depois, se alguém quiser ver, ok. Alguns anos atrás eu estava na Índia e eu estava distribuindo algumas Bíblias. Já distribuímos cerca de 5.000 Bíblias para a Índia. E aí eu estava entregando uma Bíblia, as Bíblias. Naquele dia a gente tinha levado 550 Bíblias. E a gente estava entregando, e o indiano espera muito a Bíblia. E ele pega, abraça, traz no peito, e beija, e levanta, e agradece, etc. E aí, pastor Jacques, chegou um indiano, e eu estendi assim, para que ele pegasse, e ele disse, não, eu não quero. E saiu, e eu fiquei assim, sem entender. Aí eu perguntei a um dos nossos pastores, eu falei, por que ele não quis e tal? Ele falou, não, ele não pegou, é porque ele não sabe ler, é analfabeto e tal, não sabe ler, então ele não pegou. Tá bom, tudo bem. Aí eu fui para o hotel, para a pousada, e eu deitei, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, mas não vai ter acesso à palavra? Como vai ser isso? Então vamos fazer uma escola e vamos alfabetizar esse povo. E aí eu fiz algumas consultorias com o pessoal da pedagogia e tal, e eu acabei descobrindo que para alfabetizar um adulto, eu levaria de 2 a 3 anos. E o Hindi, que é o idioma falado na Índia, ele é muito difícil, são 56 letras. Tem várias declinações, enfim. E aí eu falei, Senhor, nós precisamos de uma outra coisa, uma outra forma. E aí eu descobri isso daqui. Aqui, ó, eu vou ligar aqui. Isso aqui é uma Bíblia em áudio. मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशाया। Ok, entenderam? Pronto. Eu também não. O Hindi é o idioma que vai ser falado no céu. Pergunte por quê? Porque leva uma eternidade para aprender. Ok. Escuta, além da Bíblia, nós temos aqui, ó, uma lanterna, porque a gente envia isso daqui para a Índia e para o Nepal. E as pessoas vão aqui com o foninho, ouvindo a palavra e iluminando, porque não tem energia elétrica. Então eles vão nas trilhas e vão ouvindo a palavra e a lanterna, e literalmente se cumpre o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E aí, quando eu fui entregar, eles perguntaram, pastor, e como que a gente não tem dinheiro para trocar a bateria quando acabar? Eu falei, não, meu irmão, não precisa preocupar não, o sol vai carregar para você. Aqui é uma plaquinha de energia solar, na casa do pastor Roger eu botei na janela, estava descarregado, deixei,
e agora já está carregado. É a tecnologia a serviço do reino. Glória ao nome de Jesus. Cada uma dessa custa $8 e nós já enviamos 250 no ano passado e foi uma bênção. Nossos irmãos não tiram mais o foninho do ouvido, da cabeça. Queridos, o ano passado eu estive na Ucrânia, assim que começou a guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, no dia 14 de março, 2 semanas após, eu já estava dentro da Ucrânia, caindo bomba para todo lado, e eu estava ali. Alguém perguntou para mim, se opondo à minha ida: pastor, pelo amor de Deus, o que você vai fazer lá? A minha esposa também: amor, não vai. Inclusive acho que ela está assistindo. Não vá. Eu disse: eu vou. Não vai. Eu falei: eu vou sim. Ela: não vai. Eu falei: amor. Ela falou: é perigoso, é arriscado. Eu falei: amor, é o seguinte, tem aí o seguro de vida, qualquer coisa que acontecer. Ela perguntou: quanto é o seguro? Eu falei: é tanto. Aí ela disse: vá, meu filho, vá na bênção, em nome de Jesus. Então, pastor, eu descobri: nunca revele o valor do seu seguro para a esposa. Porque senão ela pode querer te enviar para a guerra. Ok, muito bem. Escute, e eu acho que esse relógio está passando muito rápido, não é possível. E aí nós fomos, mas como foi muito rápido, não deu tempo de eu preparar tantas coisas. Eu vi muitas coisas, eu contei um pouquinho ontem em Epson. Talvez eu conte em uma outra oportunidade com mais detalhes, mas eu vi muita coisa na guerra. Os homens não podem sair, mais de 18, menos de 60 homens não podem sair do país, a não ser com suborno, de forma e tal. Mas os homens não podem sair, crianças e mulheres podem. Homem só pode sair se for pai de mais de 3 filhos, baixo 18 anos. Do contrário, não pode sair, porque o país está debaixo de lei marcial, está em guerra, não pode. Na fronteira eu estava entrando pela fronteira, pela Romênia, a primeira vez que eu fui. Então eu vi um carro, uma mulher dirigindo um carro, com crianças e muita mudança, brinquedos, etc. E eu vi que atrás, assim, no banco tinha uma caixa, como se fosse uma caixa de um fogão, de uma máquina, talvez de lavar roupa. E vários bichinhos, ursinhos, assim, de criança e tal, etc. E o guarda da imigração, da fronteira, veio, pesquisou todo o carro, etc e tal, e começou a tirar esses bichinhos de cima, assim, da caixa. E quando ele abriu a caixa, o pai estava ali, escondido dentro. E essa foi uma cena que marcou muito, porque o pai foi preso, e eu vi ali o pai dando um último, não sei se foi o último, que eu não sei, mas possivelmente ele foi preso e com certeza foi enviado para o fronte da guerra. E ver ali a mãe, a esposa, os filhos se despedindo do pai, para talvez nunca mais ver o pai, marcou muito a gente. Depois eu voltei para o Brasil, e aí passamos final de março, abril e um pedacinho de maio. No dia 21 de maio eu retornei à Ucrânia. Aí sim, mais preparado, levamos 4 toneladas de comida. Eu saí da Suíça com um caminhãozinho, passei na Romênia, compramos um carro, porque caiu uma bomba no carro do missionário. Compramos um carro, eu até tenho vídeo, mas o vídeo tem uns 4 minutos, eu não vou mostrar, depois eu mostro. E subimos, passamos pela Eslováquia, Polônia, entramos pela Polônia, lá em cima, na fronteira chamada Chelmy, e levei muita gasolina comigo, porque o país não tinha, vários galões de combustível, etc. Enfim, e passamos, havia uma fila enorme, mas na Suíça eu falei com o pastor, pastor, imprime vários papéis A4, bota uma cruz vermelha, imprime, porque nós vamos precisar. Havia, pelo menos, a gente tinha uns 4 dias de fila para entrar no país. Muito caminhão, muito carro, etc. Porque naquele tempo a Ucrânia tinha deixado de cobrar os impostos para quem levasse carro da Europa para
Ucrânia. Então havia uma fila enorme, e aí paramos na fronteira em Chelmy, Polônia, e pregamos, pastor, o papel com a cruz nos carros, na frente, atrás e tudo. E eu falei assim: meu irmão, agora é o seguinte, vamos passar na frente de todo mundo, porque a cruz vai abrir o caminho para nós. E assim a gente fez aquela fila, a gente foi para a esquerda e pé na tábua. Quando chegou assim perto, uns ucranianos fortes, né, altos assim como eu, eles pararam assim no carro, e bravos e tal. Por que você está passando aqui, não sei o quê? Eu falei assim: meu amigo, o caminhão está cheio de comida para o seu povo. Você quer que eu fique aqui e a comida do seu povo estrague? Não. Pode passar. Eu falei: é assim que eu gosto, vamos embora. E passamos, de maneira que às 3:30 da manhã já estávamos dentro da Ucrânia. Chegamos e eu fui para Bucha. Se você acompanhou a guerra, você sabe que Bucha foi a cidade mais atacada. Bucha, Irpin e Gostomel. Gostomel foi onde aquele avião foi bombardeado, etc. Eu conto uma experiência só que eu vivi ali na Ucrânia, entre várias. Eu fui pregar numa igreja de um amigo, de um outro pastor ucraniano. E aí preguei, mas quando eu cheguei, eu estava sentado como aqui, e eu falei: Senhor, o que eu vou pregar aqui? Esse povo perdeu pai, mãe, filhos, casa, a maioria deles estão só com uma mochila nas costas, a vida se resume numa bolsa, numa mochila nas costas. Eu vou pregar o que? Eu vou falar o que? É difícil, pastor, você pregar num contexto de guerra. É difícil, e Deus ministrou muito forte ao meu coração, e Deus disse assim: pregue sobre confiança, ensine o meu povo a confiar em mim, eu estou no controle. Então eu preguei e falei sobre confiança, tal, falei por uns 20 minutos, confiança, tal. Ok, terminou o culto, a gente subiu assim um primeiro andar e fomos tomar um café, chá, etc. E estávamos ali comendo, bebendo, distraído, ouvindo os pastores, fazendo um pastoreio de campo, abraçando, encorajando, etc. De repente, irmãos, a sirene da cidade tocou. É um barulho muito alto, e não sei se você sabe, claro que sabe, quando a sirene toca é porque você tem 10, 15 segundos no máximo para se esconder. Lá vem bomba, míssil, e você nunca sabe onde a bomba vai cair. E eu fiquei desesperado, veio na minha mente, na minha memória, a despedida da minha esposa, dos meus filhos no aeroporto. E eu olhei para os pastores e eu disse: pastor, e agora, pastor, pelo amor de Deus, para onde a gente corre? E eu com medo, fiquei tenso. E eu, pastor, reage, vamos para onde? E o pastor calmamente, mas com muita força, me deu um tapa na minha cara. O pastor me disse assim, eu perguntei: o que vamos fazer? E ele disse: pastor, calma, agora nós vamos viver o que o senhor acabou de pregar. E eu disse: claro, é isso. Eu tinha me esquecido, claro. Sentei e fiquei esperando que a bomba não caísse. E de fato não caiu, e eu estou aqui. Então, isso é um pouco do que temos feito. Eu ajudei, nessa vez eu trouxe no meu carro pessoas, tirei da Ucrânia, tem um outro, enfim, ok. Podem colocar a foto o que tiver mais fácil, o vídeo, a foto. Eu vou mostrar alguma coisa da Índia e do Paquistão. Eu vou ter mais 2 minutos, porque senão não tem como eu pregar. Pode ir passando, querido, rapidinho. Isso é a Índia, pode ir passando. Isso é o padrão de higiene da Índia. Você vê ali, era uma cozinha de um restaurante. É impossível ir à Índia. Pausa um pouquinho. Aí é onde a vaca recebe adoração. É impossível ir à Índia e não adoecer. A última vez que eu fui, 21 dias, perdi 7 quilos. E a estrutura já não é lá essas coisas, então eu voltei bem difícil, bem magro. Não tem higiene, porque tudo na Índia, pastor, reflete a religião. Por que o hindu não tem padrão de higiene? Porque um dos deuses é o rato. E o rato é um animal imundo. Em Karnataka tem um templo que tem cerca de 12 a 15 mil ratos. Você tem que tirar os sapatos para entrar. E você leva um coisa de leite. Aqui na frente tem uma bacia enorme, você despeja o leite. O sacerdote está sentado aqui comendo um chapati. E um rato está aqui, outro rato está aqui. Ele morde, bota na boca do rato, morde depois. E assim vai. E você tem que ter muito cuidado para não pisar em um rato. Porque se você pisar e machucar, vai ser muito
problema para a sua vida. Então é isso. Pode passar, querida, por favor. A Índia, a segunda maior religião é o hinduísmo, é o islamismo. Aí eu me disfarcei e fui na maior mesquita da Índia, fica em Old Delhi, na cidade velha. Aí, pausa um pouquinho, é sexta-feira. O muezzin está no minarete, essa torre aqui chama-se minarete, tem potentes alto-falantes, e o muezzin, que é como se fosse o diácono, está recitando o salá, que é uma oração em árabe, convocando os muçulmanos para... Alguém está balançando a cabeça, não é isso mesmo, irmã? E ele está fazendo o salá, que ele está dizendo em árabe, muçulmanos, venham orar, orar é melhor do que dormir, venham orar, desde as 5 da manhã, os potentes alto-falantes estão falando por toda a cidade. E eles vêm, somente homens que entram, as mulheres ficam no pátio externo, e me disseram que caberiam 25 mil pessoas, eu mal pude acreditar, e eu falei, eu vou lá para ver, pode passar a seguinte. Aí eu estava indo do lado de fora, pode passar a seguinte, e aí encheu 25 mil pessoas dobradas diante de um Deus que não é o nosso Deus, um Deus falso. Eu estava lá no meio daquela cúpula, do lado do minarete, bem perto do pregador, e aí nesse dia eu chorei, eu disse, Deus, quem virá aqui à Índia? Quem virá aqui vestir o que eles vestem, comer o que eles comem, aprender o idioma, dedicar 10, 15, 20, ou quem sabe, a vida toda? Enquanto nós nos perdemos em coisas banais, as pessoas estão aqui sem conhecerem a Jesus. Um pouquinho mais, pode avançar, por favor. Aqui é um sadhu, eu não tenho tempo para falar sobre o que é o sadhu, outro dia eu falo. Aqui é a construção de uma igreja que nós construímos dentro do leprosário. Há muitos anos atrás, quando eu fui, uma das primeiras vezes, o nosso missionário falou, pastor, o senhor quer visitar um leprosário? Eu disse, claro, vamos. Tinha um pastor de Brasília comigo, quando a nossa van estacionou na porta do leprosário, eles moram em um coisa fechado, com várias casinhas, e o pastor bateu no meu ombro e disse assim, Éder, cuidado, eu te conheço, não chega perto desse pó, é contagioso, você pode voltar doente. Eu pensei cá comigo, de modo educado, eu falei, obrigado pastor, mas eu pensei dentro de mim, se for para eu ficar de longe, então eu nem desço do carro, daqui mesmo eu volto. Porque eu ministrei, eu estava semana passada em Paris, e eu ministrei essa mensagem, e eu disse, você impacta a vida de uma pessoa quando você serve essa pessoa. E eu falei comigo mesmo, eu estou aqui para servir essas pessoas. E aí quando eu desci, pastor, com essa recomendação desse pastor, para não chegar perto, mas eu não ia fazer isso, eu me conheço. Veio um leproso, sem os dedos, só o cotoco da mão, uma ferida aberta, cheia de pus escorrendo aqui, e ele veio com a mão levantada para o meu lado, dizendo, Jai Emasik, Jai Emasik, Jai Emasik, que em hindi significa, o Messias venceu. O Messias venceu. É como que quem diz, alguém veio me visitar, alguém correu risco para estar aqui comigo, e ele chegou perto de mim, e abriu os bracinhos, e veio para me dar um abraço. Eu esqueci o que o pastor tinha dito, abri os meus braços também, e demos um abraço apertado, e choramos ali. Eu senti a alma, o corpo estava podre, morrendo, mas a alma estava viva, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Nós chegamos na hora do almoço, e no almoço talvez bem diferente do que você está acostumado. Eles estavam assentados todos no chão, um prato de papelão, não sei, e uma batata, algumas coisinhas, grão de bico, etc. E eles ofereceram, é tudo que eles têm, e o que eles têm eles dividem. E aí eles vieram assim para o nosso lado, e eu estava com a fome, e eu não estou nem aí, mas você me vê aqui assim de terninho, etc. Mas eu sento no chão, eu como e vai embora. Até começar a passar mal, eu como tudo que eles... Ok. E aí me deram assim, e o pastor, o pastor lá da van, falou assim, cochichou no meu ouvido baixinho, falou assim, pastor, e agora? Nós vamos comer? E aí Deus me usou em profecia, não é muito que acontece, mas naquele dia Deus me usou em profecia, e eu falei assim para ele, eis que te digo, ai de ti se não comeres. E eu falei, mas é claro pastor, se você não comer vai ser uma ofensa, o senhor vai estragar o trabalho nosso aqui, mete a mão nesse negócio e come, rapaz, tu não está salvo? Porque todo mundo quer o céu, ama o céu, mas na hora de ir para lá ninguém quer ir, né?
Então, e aí nós comemos, etc. Pode passar, querida, por favor. Eu preciso me controlar aqui por causa do tempo. Aí a gente comprando os materiais, pode ir passando uma após a outra. Ok, portas, janelas, etc. Brigando, pedindo desconto. Pode ir passando. Que indiano você tem que pedir desconto, inclusive aqui. Pode passar. Aí é o leprosário, cada portinha dessa é uma casa. Pode passar, por favor. Aí já é a construção, pode ir passando. Pode ir mais. Aí moram 150 pessoas no leprosário, e a gente já tinha mais de 80 convertidas ao Senhor. Pode ir passando, tem mais, isso, pode ir mais, muito bem, ok. Aqui é no Rio Ganges, aí estão os idosos, porque se você morrer perto, no rio, o que eles pensam, né, o hindu, dá uma pausazinha, aí nessa foto, então se você morre no rio, você cessa o ciclo de reencarnações, porque o hindu, ele crê na reencarnação. É por isso, eu vi um homem que saiu do trem, subiu para o lado de fora do trem e segurou no fio de alta tensão. Eu vi o seu corpo ser reduzido a um carvão pequeno. Eu vi um outro em praça pública, pegou um coisa maior e derramou gasolina no seu corpo e ateou fogo. Por quê? É muito comum, porque às vezes a vida está tão ruim, tão pobre, tão miserável, que ele se mata para ver se reencarna numa vida um pouquinho mais amena, um pouquinho melhor. Então esse é o estado. Se morrer no Ganges, você cessa o ciclo de reencarnação, você cessa os seus karmas e alcança o nirvana. É isso que eles pensam, não estou dizendo que é o que eu e nós pensamos. Aí perto, acima está os corpos estão queimando, a fogueira está acesa, é horrível você sentir. Aí chama-se Varanasi, a cidade no norte, ali para mim é o trono de Satanás. A fogueira está acesa, os corpos estão queimados, aqueles corpos que você já viu na reportagem, que estão boiando no rio, é porque a família não tinha dinheiro para pagar a fogueira. Só que, então joga o corpo e você vê as aves comendo, e os olhos, etc, etc. E aí um pouquinho mais embaixo, as pessoas estão bebendo a água, elas pegam assim um pouquinho e passam assim na cabeça, etc. Levam para casa, enfim. Pode passar, querida, por favor, senão não sobra tempo para nós falarmos aqui. Aí você vai ver o rio, pode ir passando, por favor. Eu vou mostrar só lá mais um pouquinho dos leprosos, pode ir passando. Aí foi um outro templo, nós construímos 2, pode ir passando, isso, uma após a outra. Okay. Aí sim, já começou, os nossos irmãos. Aqui, essa é uma grande amiga que eu fiz. Um abraço desse, aqui não é para mostrar, o pastor é corajoso, não sei o que, não, eu quero mostrar para você que você impacta a vida de uma pessoa quando você corre riscos por ela. Alguém me perguntou, pastor, o que o senhor vai fazer na Ucrânia, está em guerra, o país sendo invadido pela maior potência nuclear do mundo, o senhor vai fazer o que lá? A minha resposta foi, querido, eu estou indo demonstrar o amor de Jesus na prática. E é isso, é preciso, o cristianismo alcança um outro nível, um outro patamar, quando você tem disposição e disponibilidade de correr riscos pelas pessoas. Quando eu fui na Síria, estava indo à guerra, um pastor amigo meu do Piauí teve um sonho e disse, Éder, não vai, eu tive um sonho que o Estado Islâmico te pegava e cortava a sua cabeça. Eu disse, pastor, se isso for, eu estou pronto para isso. Nada vai me impedir, eu vou e ponto final. E a gente foi. Então, quando você corre riscos, a lepra é contagiosa. O bacilo da lepra você pega pela saliva. Mas um abraço desse contagia, mais do que a lepra. O amor é contagiante, a entrega é contagiante. Quando a gente vai embora, eles choram na despedida. É impressionante. O pastor, o missionário me disse, pastor, depois que o senhor foi, pode ir passando, querida, por favor, depois que o senhor foi embora, esse aqui que veio me receber, veja o que sobrou da mãozinha dele, mas é um servo de Deus, então você impacta. Ele disse, pastor, depois que o senhor foi embora, depois que o senhor veio, comeu, almoçou, etc, abraçou, conversou, nós já subimos, falta bem poucos para termos 100% do leprosário todo convertido a Jesus. E eu disse, é isso, porque quando você corre risco por alguém, você impacta a vida de uma pessoa. Sabe, irmãos? Enfim, ok, pode ir passando, por favor. Obrigado, pode ir passando, só para a gente finalizar, pode ir passando. Aqui pode passar bem rápido, são as placas, os banners das igrejas, pode ir passando. Mais aqui, batismo, eu estava doente, esse aqui eu deixei quase uns 20 segundos, que eu estava sem força, pode ir mais. Esse foi batismo mesmo, pode ir mais.
Isso, pode ir, ok. Pode passar mais, aqui foi a distribuição das Bíblias, pode mais, ok, isso, mais, aqui é um culto, começou às 9, terminou às 3, eu já estava, já não puedo mais, falando, pode mais, é um culto, aqui o batismo, eu chamei o Uber para trazer os irmãos, viram? Na foto aqui o batismo e por aí vai, ok. Muito bem, esse é um pouquinho, obrigado querida irmã da projeção, esse é um pouquinho do que temos feito por aí nas nações. Tem algumas fotos do prédio que estamos construindo no Paquistão, mas a gente fala e mostra um outro dia. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Abram-na, por favor, em Atos capítulo de número 3. Glória ao nome de Jesus. Pastor Jacques, meu pastor Delano, envia um abraço, saudação, e esperamos recebê-los em nossa cidade, em nossa igreja, muito pronto, muito em breve, em nome de Jesus. Atos capítulo 3, vamos fazer uma leitura, versículo 1 a seguir, está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta do templo, chamada Formosa, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu. Queridos, esse é um texto conhecido, lido por todos nós, pregado, ensinado. Eu quero rapidamente, nesses minutos que tenho, extrair algumas verdades que podem ser aplicadas entre nós. A maior missão de um pregador é encurtar a distância entre dois mundos: o mundo da Bíblia e o mundo do seu ouvinte. E é isso que eu vou tentar fazer nesta manhã. Atos capítulo 3 já é uma igreja que provou o Pentecostes. Em Atos capítulo 1, Jesus está falando sobre um tema que é o Espírito Santo, e nos versículos 4 e 5 ele disse: João Batista batizou vocês com água, mas não muito depois desses dias vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. E aí os discípulos perguntam assim, mestre, será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Veja, Jesus está falando de Espírito Santo, e eles fazem uma pergunta de cunho político, totalmente sem nada a ver. E aí Jesus responde: não vos pertence saber tempos ou épocas que o Pai reservou para si pelo seu próprio poder. Aí vem o versículo 8, que nós tão bem conhecemos, que diz assim, começa com uma palavrinha pequenininha, que na gramática, na língua portuguesa, é uma conjunção adversativa, mas, o versículo 8 do capítulo 1 diz assim, mas, não é mais, é mas, recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perceba uma coisa, Jesus disse assim: o que eu vou dar para vocês não é uma independência política e econômica de Roma. O que eu vou dar para vocês não é a possibilidade de parar de pagar imposto para Roma. O que eu vou dar para vocês é algo infinitamente maior do que tudo isso. Eu vou dar para vocês o Espírito Santo, dunamis. Eu vou colocar o Espírito Santo dentro de vocês. A missão que vocês têm para fazer para mim, para continuar o que eu comecei, é tão grande que vocês só vão conseguir se o Espírito Santo estiver dentro de você. Não tem nada a ver com independência de Roma, não tem nada a ver com arregimentar um exército e ir para guerra, não é nada disso. Eu vou dar para vocês o poder. Você sabe que a palavra poder no original vem de uma palavra grega chamada dunamis, de onde vem a palavra portuguesa dinamite,
foi traduzida na nossa Bíblia, na Almeida Revista Corrigida, como poder, na atualizada como virtude. Mas é de dunamis, a palavra grega, que vem também a palavra portuguesa dinâmico. Isso quer dizer, isso me faz entender que Jesus estava dizendo: a igreja que eu vou deixar na terra será uma igreja cheia do Espírito Santo e por conseguinte será uma igreja dinâmica. A marca, para mim, tá? Para mim, a maior marca de um crente cheio do Espírito Santo não é ele ficar falando em línguas estranhas o culto todo, o tempo todo. Não, para mim a maior marca de um crente cheio do Espírito Santo é o dinamismo pelo qual ele faz a obra de Deus, pelo qual ele vive a vida que Deus deu para ele. Todo servo de Deus cheio do Espírito Santo é dinâmico. Pastor, não estou entendendo. Eu tenho paciência, eu te explico. Ser cheio do Espírito Santo significa ser dinâmico. O que é ser dinâmico? Dinâmico é você tentar por aqui, não dá certo. Você não vai baixar a cabeça e ficar choramingando. Não deu certo aqui, você corre e tenta por aqui. O Espírito de Deus vai te energizando, vai te motivando, vai te capacitando. E você não baixa a cabeça, você arregaça as mangas e vai. Porque o Espírito do movimento está dentro de você. Escute, uma vez, pastor, eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu estava em Zurique, na Suíça, e eu gosto muito de história, eu pesquiso a história, etc. E eu tinha um culto só à noite. Eu disse assim: eu vou acordar pela manhã e vou na catedral de Ulrico Zwinglio. Se alguém estiver grávida e for menino, tá aí uma boa sugestão de nome, ok. Ulrico Zwinglio foi amigo de Martinho Lutero, foi o maior reformador da Suíça. E eu falei assim: eu vou lá na igreja desse cara, ver como é que tá. E aí eu fui, irmão, cheguei na igreja, não tinha mais do que 10 pessoas. E eu perguntei a uma pessoa da porta, falei: cadê o povo? O culto já começou? Sim, já começou. E eu falei: mas cadê o povo? Estão todos aí. E eu falei: não pode ser. Eu sentei, não são cadeiras assim, bancos de madeira. Eu sentei e eu orei a Deus. E eu falei: Senhor, o que aconteceu? Cadê o povo? O Zwinglio pregou aqui, foi um reformador, o cara enfrentou todo mundo, trouxe o avivamento para a Suíça. Como pode? E eu fiquei olhando, pastor, aquela catedral bonita, aqueles vitrais mosaicos, aquela estrutura, aquele piano com não sei como se chama, com tubos assim, coisa linda demais, aquela estrutura fenomenal. E aí eu falei: Senhor, o que aconteceu aqui? Deus falou em meu coração. Deus disse assim: meu servo, meu filho, aqui acabou o movimento. Irmão, porque o Espírito Santo é quem nos coloca em movimento. Ele que nos energiza, Ele que nos dá força. E o Espírito Santo falou comigo: aqui acabou o movimento. E onde acaba o movimento, só sobra o monumento. Dá uma olhadinha para o lado, não fala nada, bem discreto. Vê se esse irmão está com cara de movimento ou monumento. Se tiver com cara de movimento, diga um amém, só para eu ficar. Queridos, mas ouça. Você vira a página, capítulo 2, vem o Espírito Santo de Deus sobre o povo. Você conhece a história, não tenho como dizer aqui. Você vira a próxima página, vem o capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos. Primeiro milagre que eu vejo nesse texto do capítulo 3 não é o coxo andar. Primeiro milagre que eu vejo é Pedro e João estarem juntos. Porque se você fizer um exame minucioso dos evangelhos, você vai ver que os dois não se davam. Havia uma competição acirrada entre os dois. Eles queriam competir. A mãe deles disseram: Jesus, deixa meus filhos sentarem à tua direita. Havia uma competição. Só que agora, após o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles estão juntos. Porque quem é cheio do Espírito Santo suporta um ao outro. Quem é cheio do Espírito Santo, quem passou pelo Pentecoste, não vive em competição, vive em cooperação. E eles estão subindo juntos. Pedro e João subiam juntos. Para onde? Ao templo. Segunda lição que eu aprendo, pastor, eu quero destacar isso. Espiritualidade verdadeira não despreza o templo. Eles vieram do Pentecoste, a experiência mais fenomenal e marcante de toda a história do cristianismo. Eles poderiam dizer: agora vamos iniciar o nosso movimento. Agora vamos para cá, vamos começar. Não. Quando você vira a página, após o Pentecoste, eles estão indo para a igreja.
numa contextualização nossa aqui para facilitar o seu entendimento. Eles estão indo para onde? Para a igreja. Espiritualidade verdadeira valoriza o templo. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: nós não somos daqueles que abandonam a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estão subindo para onde, irmãos? Para o templo. Eram 3 da tarde, a hora 9, sol quente. Qual é mais fácil, subir ou descer? Descer, subir é difícil, você tem que empregar força. É subida, mas eles estão juntos e eles estão indo para a oração. Escute uma coisa, por favor, olhe para mim. Quando Deus te chama, quando Deus te atrai para a oração, é porque Deus está pavimentando o caminho do milagre. Quando você se sentir chamado, atraído para a oração, pode prestar atenção, um milagre estará às portas. Vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Mas ouça, eu tenho 5 minutos, escute. Eles estão subindo para a oração, os dois estão juntos. E o versículo 2 diz assim, ó: e era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ok, ponto. Nós temos preciosas lições aqui. Eu vou te dar só o en passant e você reflete depois em casa. Preste atenção numa coisa. O homem, ele era posto à porta do templo. Ele não era posto dentro do templo. Havia pessoas por trás deste homem que recebia. Esse homem pedia esmolas e o que ele ganhava ele tinha que dividir, com certeza, com quem o colocava aqui. Esse homem não era posto dentro do templo, ele era posto à porta do templo para pedir esmolas. Escute, esse homem por vários anos, o capítulo 4 diz que ele estava aqui há 40 anos. 40 anos, pastor Sandro, pastor Roger, ele viu gente passando e indo para o templo. Mas ele mesmo nunca foi e nunca foi levado por ninguém. Uma igreja missionária não deixa ninguém para trás, não deixa ninguém. O que adianta? Eu estou indo, pastor, desculpa a minha liberdade de tanto movimento aqui, porque eu estou literalmente me sentindo em casa. O que adianta? A gente vai subindo para o culto. Vamos para o culto, e a gente passa por quem está à porta, coxo, mas o nosso negócio, a gente vai para o culto. Quantas vezes a gente vem ao culto e não nos importamos com quem ficou à porta? Igreja missionária não é assim. Igreja missionária ele vai prestar o culto, mas quando ele está chegando, ele vê que aqui está alguém, ele diz: ei rapaz, vem comigo, o culto lá não vai ser o mesmo se eu te deixar aqui para trás. Escute, a Bíblia diz que ele era colocado num lugar perto de uma porta. Essa porta é chamada de Formosa, porque ela era de cobre. E Herodes mandou polir o cobre e ficou bem coisa. E eram 3 da tarde, o sol batia aqui, dava aquele reflexo. E era uma coisa fenomenal. A porta é formosa, mas quem está sentado aqui está em que estado? É coxo, é feio. Quem sabe, contextualizando, já pensou? A gente indo para o culto, a porta é o quê? Meu Deus, que porta maravilhosa. E a gente, vamos fazer uma selfie aqui na porta. Né ou não é? Se fossem as irmãs, vamos fazer uma selfie aqui. E nós nos impressionamos com a porta, mas a nossa vista está ofuscada para não ver o coxo. Nós não podemos amar coisas e gostar de pessoas. Nós gostamos de coisas e amamos pessoas. Nós não nos impressionamos com a formosura da porta. Nós nos sensibilizamos com o estado do coxo. Alguém está aqui? E esse homem viu pessoas passarem aqui por muitos anos. Só que agora estão vindo 2 que são diferentes. Estão vindo 2 que estão vindo do Pentecostes.
Eles provaram o poder de Deus, o fogo de Deus. Lá vem Pedro e João, a conversa é outra. Rapaz, você viu ontem o poder de Deus? Eu falei, Pedro do céu, rapaz, foi poder, foi tremendo. E tal, e os dois vinham, irmão, aonde pisava, irmãos, era uma poça de fogo, poder de Deus. E eles vêm passando, irmão, e o coxo está aqui, o coxo está aqui, e os dois vêm vindo, e o coxo, estende a mão. Diz o texto que o coxo estende a mão e pede, olha lá, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Porque isso era o que ele era acostumado. Só que o que ele pede, ele está à porta do templo. Ele não está dentro da igreja. Quem está à porta vive no propósito errado. Deus não te chamou para pedir esmolas. Deus te chamou para viver o sobrenatural e a plenitude da bênção de Deus. Mas escute, ele pede uma esmola. Veja o texto seguinte, o versículo 4 diz assim, olha só o que diz. E Pedro com João, fitando. Repete essa palavra, por gentileza. Fitando. Não é fritando. Fitando. O que é fitar? Fitar é olhar, pastor, fixamente. Interessante notar que no capítulo 1, versículo 10, esses mesmos dois aqui que estão aqui, a Bíblia diz que eles fitaram os olhos em Jesus. Na ascensão de Jesus, eles fitaram os olhos em Jesus. O que eu aprendo? Quem fita os olhos em Jesus consegue fitar também o coxo. Interessante que a Bíblia não diz que eles olharam para a formosura da porta, porque quem vem do Pentecoste não se impressiona com a formosura da porta, se sensibiliza com a necessidade do coxo. Quem ficou para trás e nunca foi aqui dentro do templo. Agora escute, eu termino. Olha só o que diz o texto. Fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pastor, será que tem? Queridão, se vous plaît, eu pago uma coxinha para você depois. Você não tem cara nenhuma de coxo e muito menos de mendigo. Mas seria pedir muito se você sentasse aqui no chão? Por favor. Oh meu Deus, eu não poderia ter feito isso, mas... Aí, ótimo, obrigado. Então assim, aqui, Pedro e João, nós estamos indo. A sua cabeça baixa sempre, tá? E tal. Mas quando você... Isso, aí, esse cara é bom. Aí, ele já fica assim, para pedir um dinheiro, para pedir esmola. Mas o que ele pede nunca muda a vida dele. O que ele pede, veja, ele está até perto da geografia certa, mas ele tem uma motivação errada. Não resolve muita coisa você está na geografia certa se a motivação é errada. Você vai pedir uma esmola, você vai ganhar uma esmola, você vai dar uma esmola, mas amanhã ele estará aqui de novo. O que Deus tem para a tua vida vai mudar o teu estado, vai te tirar da tua atual condição e do teu atual estado. Uma igreja missionária é marcada por isso. Veja o que vai acontecer. Lá vem Pedro e João, entupidos do poder do... Tem alguém cheio do Espírito Santo? Fala alguma coisa aí para mim. Eles estão vindo, um minuto já, eles estão vindo cheios do poder de Deus. E aí Pedro diz, dá para você repetir isso aqui? Volta o versículo. Ok, é esse. Dá para você repetir essa frase aqui no 3. 1, 2, 3 e... Olha aqui. Quando eu chegar perto dele, você repete a frase. Então, quando eu fizer assim, ok? Qual foi o movimento da cabeça? De novo. Alguém entendeu? Não, então eu vou explicar. O primeiro milagre que esse homem precisa receber, pastor, não é aqui nos pés, é na cabeça. Não adianta você atender a necessidade está nos pés. Não adianta você atender a necessidade e não mudar a realidade. Os irmãos que dão glória a Deus já chegaram? Ok. Então, olha para nós. Porque quem é cheio do Espírito Santo, uma igreja missionária, pastor Sandro, esse será o seu ministério. Você vai mudar, você não estará indo só para atender necessidades, você estará indo para alterar realidades. Então, o primeiro milagre
desse homem não são os pés, é levantar a cabeça. Pastor, me vem à memória, o Espírito Santo de Deus me traz à memória, quando ele fez a promessa a Abraão, e Deus falou o que para Abraão? Abraão, sai da tenda, faz o quê? E faz o quê? Conta. Alguém pode contar a estrela? De jeito nenhum, infinito. O que Deus estava querendo dizer para Abraão? Levanta. Quem tem promessa jamais fica de cabeça baixa. Eu acho que você deveria estar mais empolgado um pouquinho. Eu termino agora. Eles disseram, olha para nós. E aí você olha e abre o sorriso, porque lá vem dinheiro, com certeza. Olha para nós. Ótimo, esse menino é bom. É bom. Isso é bom, MC. Aí, olha para nós. Aí Pedro diz, o versículo 6 diz assim, ó. Pedro disse, não tenho ouro e nem prata. Isso. Aí o semblante cai. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, a gente só dá o que tem. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome. É mais do que prata, é mais do que ouro. Eu tenho o nome. Você pode até não ter sobrenome, mas você tem o nome. Oh, levante a sua mão e aplauda o Deus que fez os céus e a terra. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pá! Levanta e anda. Aqui, você viu que ele ensinou direitinho, pastor. Mas não foi isso que aconteceu. Esse é o problema, a gente faz uma leitura rápida da Bíblia e a gente perde os detalhes. Querido, por favor, me desculpe, senta de novo. Olha só o que acontece, eu estou te mostrando no texto. Olha só, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem não levantou. Olha o versículo seguinte, olha o que diz. Aqui você tem um nivelamento. Eu não sentei no leprosário à toa. Deus disse para mim, seja um com eles. Eles não podem te ver como superior. Se no versículo 6 eu tenho o evangelismo, pastor, no versículo 7 eu tenho o discipulado. Nós somos ótimos obstetras, mas às vezes péssimos pediatras. Somos ótimos obstetras, mestres em fazer partos. Todo domingo a gente faz partos e bebês espirituais novos nascem. Mas quando o bebê nasce, qual é a especialidade que você conduz o seu bebê? O pediatra, que pesa, que acompanha, que mede, que dá a comida, etc. Pedro não ficou só, levanta e anda, só em discursos. É preciso aproximar. É preciso correr risco. É preciso haver o toque. É preciso se expor. A gente tem um preciosismo tremendo. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia é Atos 20, 24. Paulo diz, sem nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Se arrisque mais por almas. Gaste um pouquinho mais do seu combustível, dê carona, pegue alguém, traga para o culto, pague o almoço para alguém, pague um café para alguém, evangelize alguém, abaixe-se por alguém. Que razão, que sentido faz a gente ir lá dentro? Aqui é o culto. Que razão faz a gente estar aqui no culto? Se a gente deixar para trás quem não consegue vir sozinho. Pedro, tomando pela mão direita, o levantou.
e os seus pés e artelhos se firmaram. E a Bíblia diz que ele correu e foi para sua casa ver os amigos. Não, a Bíblia diz que ele correu. Ele ia andando e saltando, é o que está no texto. Ele ia andando e saltando, virou pentecostal, catedral internacional. Ele ia andando e saltando. E ele foi para onde, irmãos? Para o templo. Obrigado, querido, obrigado. Aplauda ao Senhor. Deus te chamou não para dar moedas para alguém, porque se eu desse uma moeda, amanhã ele estaria aqui de novo. Deus te chamou para alterar o estado das pessoas. Senhor, ajude o teu povo, a tua igreja. Traga em nós um amor e uma sensibilidade para as pessoas, para as almas, pelas vidas. Continue usando esta igreja, pastor Jacques, nessa visão missionária de expansão, e que o teu reino seja pregado em toda a terra, em nome do Senhor Jesus.